Hoje vamos ver, na aula de hoje, como a pressão varia com a altura. Na última aula, vimos tanto a definição de densidade como da pressão. Dessas duas equações, associamos força e massa à mecânica, igual vocês já viram em fenômenos mecânicos. O análogo para os fluidos seriam pressão e densidade. Então, vamos desenhar aqui um copo preenchido com certo líquido. Vamos verificar qual que é a massa desse líquido registrado na balança. Sabemos, portanto, qual seria a força-peso resultante sobre uma seção de área A. A força seria então a massa registrada vezes a aceleração gravitacional. Então, a pressão seria mg sobre A. Vamos colocar agora uma tampa aqui, flutuante sobre esse líquido, sobre esse fluido, e em cima dessa tampa vamos posicionar uma certa massa. Vou chamar ela de emissão. A força total registrada sobre aquela unidade de área vai depender tanto da massa do fluido, mais aquela massa emissão extra. Podemos reescrever isso como sendo mzinho G sobre A mais emissão G sobre A. Mas também sabendo a relação da densidade com a massa, a massa seria nada mais que a densidade vezes volume. Esta pressão, devido a essa massa emissão adicional, pode ser reescrita em termos da densidade. E temos aqui volume sobre a área, que vamos ter a altura. A ideia aqui é que podemos somar diferentes fluidos para ter as contribuições de cada uma delas para a pressão. Essa massa grande de emissão faz o papel da atmosfera. Caso tirássemos essa massa, não é que não teríamos uma pressão sobre esta, teremos a pressão atmosférica do ar. Então, para ficar mais claro, coloquei essa massa em emissão. Podemos escrever a pressão total como sendo a P0, ou a pressão atmosférica, mais a do fluido, que seria esse mgzinho sobre A. Pressão total é conhecido como pressão absoluta, e essa pressão que depende dessa variação da altura do líquido, ela é conhecida como pressão relativa ou pressão manométrica. E essa equação é conhecida como a lei de Pascal. Vamos detalhar um pouco melhor essa conta. Vamos pegar um único fluido e desenhar um cilindro imaginário dentro de um recipiente que tem esse fluido. A parte superior do cilindro está a uma distância h1 dessa interface e a parte inferior a uma distância h2 dessa interface. São diferentes profundidades. Lá embaixo temos a seção de área A2 e lá em cima A1 no nível H1. Vamos desenhar também os nossos eixos de coordenadas. E a pergunta que queremos fazer é: a pressão no nível 1 igual à pressão no nível 2? A resposta é não. Para ver essa conta, vamos tratá-lo igual ao diagrama de corpo livre, onde aplicamos as leis de Newton, né? Então vamos aplicar aqui ao longo do eixo Y. A somatória das forças em Y vai ser quem? A pressão sobre a seção de área A2 menos a pressão 1 sobre o disco de área A1. Essa resultante tem que ser igual a zero. Se não fosse nulo, teríamos esse volume dentro desse cilindro acelerando para cima e para baixo. Não estaríamos numa condição estático, né, de equilíbrio estático, que é a condição para a qual essa lei de Pascal aqui se aplica.
A força vai ser a massa vezes a aceleração gravitacional, e a massa já escrevemos aqui em termos do volume. Como a seção de área A1 e A2 são idênticas, podemos escrever simplesmente a força total igual a ρg, a variação dessa altura, A. Logo, quanto que muda a pressão com a profundidade? Vai ser a força total por unidade de área igual ρg ΔH. Então, só para lembrar, dessas pequenas videoaulas que fizemos até agora, falamos sobre a transição entre a descrição de sólido para fluidos, introduzimos a pressão. A pressão, vimos que tem várias características. A pressão ela aumenta quando temos profundidades maiores. A pressão ela também atua em todas as direções dentro de um fluido. Vimos agora no slide anterior que a pressão é proporcional à densidade do fluido, né? E agora, por último, vou desenhar aqui esse caminhos diferentes, esse vasilhame de pescoços diferentes, preenchido com um fluido. Eles vão alcançar todos os mesmos níveis de altura. Essas colunas de formatos irregulares, para qualquer nível em comum aqui da superfície, a pressão será idêntica. Ela será a mesma, elas serão iguais para todos os pontos, do mesmo nível. Não dependendo, portanto, do formato desses vasos. Pois, então, como vimos, a variação da pressão é ρgH. E por isso, agora concluímos mais um vídeo.